Ninguém quer namorar com alguém como eu, disse ela. A voz de Melissa falhou quando ela se levantou da mesa com os olhos brilhando de lágrimas. Ela recusou-se a chorar. Daniel estendeu a mão instintivamente, mas ela já se tinha virado e estava a pegar no casaco com as mãos trêmulas. Poupe-se ao trabalho, disse ela. Ele só a conhecia há 20 minutos. 20 minutos da conversa mais fácil que ele teve em 4 anos. 20 minutos observando-a ler os seus lábios com tanta concentração e percebendo como o seu sorriso iluminava todo o seu rosto quando ela falava sobre os seus alunos. 20 minutos antes de ela lhe dizer que era surda, antes que o seu rosto aparentemente mostrasse algo que ela interpretou completamente errado, antes de tudo desmoronar. Espere, ele começou, mas ela já estava caminhando em direção à porta. Foi então que ele ouviu. 3 vozes pequenas falando em linguagem de sinais perfeitamente sincronizada da mesa atrás dele. Papai, por que a senhora simpática foi embora? Perguntaram as suas filhas trigêmeas. Ruby, Grace e Hope tinham 8 anos e eram fluentes na língua que ele havia aprendido para a mãe delas. A língua que a sua falecida esposa Sophie usava para dizer que o amava todos os dias até que o cancro a levou, 4 anos atrás. As meninas estavam sentadas com os vizinhos. Quais eram as probabilidades? Elas tinham visto tudo. Antes que Daniel pudesse impedi-las, as 3 correram em direção à saída, as suas pequenas mãos já formando os sinais que mudariam tudo. Senhora, senhora, espere. O nosso pai não sentiu pena de si. A nossa mãe também era surda. Naquele momento, enquanto observava as 3 meninas a perseguir a mulher que pensava ser indesejada e a comunicar com ele na linguagem do amor, que a sua falecida esposa tinha deixado para trás, Daniel percebeu que aquilo não podia ser uma coincidência. Era impossível. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. 5 dias antes, Melissa Hartford estava na sua sala de aula na Riverside School for the Deaf, observando os seus alunos do 4.1 do ano a praticar a ortografia em ASL. Tyler, de 8 anos, estava a fazer o sinal de borboleta, com o entusiasmo de alguém que acabara de descobrir a palavra mais bonita que existe. Miss Hartford, veja, eu consigo fazer o sinal muito rápido. As mãos de Tyler voavam pelo sinal. O seu rosto se iluminou de orgulho. Melissa respondeu com o sinal. Isso é maravilhoso, Tyler. Mas lembre-se, a linguagem de sinais não tem a ver com velocidade. Tem a ver com clareza e expressão, como quando você conta histórias. Como quando você conta histórias. Tyler respondeu com o sinal. Você faz todo tipo de caretas. Melissa sorriu. Os seus alunos não faziam ideia do quanto lhe davam. Eles lembravam-na todos os dias que ser surda não era uma limitação. Nascidos no silêncio ou empurrados para ele como ela, essas crianças navegavam pelo mundo com uma criatividade e resiliência que constantemente a surpreendiam. Mas também a lembravam do que ela tinha perdido. O Tyler tinha pais que faziam sinais fluentemente. Eles aprenderam a língua de sinais americana no momento em que descobriram que o filho era surdo. Pais que defendiam ferozmente a sua inclusão em todos os aspectos da vida. Melissa não tinha ninguém. Bem, isso não era totalmente verdade. Ela tinha a sua melhor amiga, Sarah, que a incomodava há 3 semanas para que ela fosse a outro encontro às cegas. A vibração do telemóvel no bolso desviou a atenção de Melissa. Ela olhou para baixo. Sarah, por favor, diga-me que ainda está a pensar em sexta-feira à noite. O Daniel é perfeito para si. Melissa, você disse isso sobre os últimos 3 rapazes. Sarah, este é diferente. Confia em mim, Melissa. Foi isso que disseste da última vez e da vez anterior. Sarah e Melissa, quando foi a última vez que vocês tiveram um encontro? Melissa suspirou, sentindo o peso familiar se instalar no peito. 6 meses. 6 meses desde que o encontro número 12 terminou em humilhação e lágrimas. 6 meses, disse Sarah. Exatamente, disse Melissa. Tu mereces ser feliz e tenho um pressentimento muito bom em relação ao Daniel. Melissa está bem, mais uma tentativa, mas esta é a última vez, sem exceção. Sarah, tu és minha amiga. Sexta-feira às 19 horas no Copper Kettle. Prometo que não te vais arrepender. 3 dias depois, Melissa estava a arrepender-se de tudo. Ela trocou de roupa 4 vezes. O quarto dela parecia que um tornado tinha atingido uma loja de roupas. Ela estava a usar um suéter de gola alta, cor de vinho com jeans,
e os cabelos loiros caíam em ondas soltas sobre os ombros. Estás linda, disse ela ao seu reflexo, tentando acreditar nisso. A mulher que a encarava parecia apavorada. Melissa pegou o telemóvel e enviou uma mensagem para Sara. Melissa, não consigo fazer isso. Vou cancelar. Sara, tu consegues fazer isto, e não vais cancelar. Já disse ao Daniel como tu és incrível. Melissa, e se ele ficar desapontado quando me conhecer? É impossível, Sara. Tu és brilhante, engraçada, bonita e gentil. Qualquer homem teria sorte em namorar contigo. Qualquer homem, exceto os 12 que já decidiram que eu sou muito problemática. Houve uma longa pausa antes de Sara responder. Esses homens eram idiotas. O Daniel não é. Dá-lhe uma oportunidade. Por favor. Melissa olhou-se no espelho mais uma vez. Aos 33 anos, ainda era jovem. Ainda tinha muita vida pela frente. Mas 7 anos de silêncio ensinaram-lhe que o mundo não era feito para pessoas como ela. Que o amor exigia ouvir. Ou pelo menos, era isso que todos os encontros fracassados sugeriam. Melissa. Está bem, vou. Mas se isto acabar mal, desisto para sempre. Sara, não vai acabar mal. Prometo, coração vermelho. A viagem até o Copper Kettle demorou 20 minutos. Mas Melissa passou mais 10 minutos sentada no carro, no parque de estacionamento, a tentar convencer-se a entrar. O telemóvel vibrou. Sara, estás sentada no parque de estacionamento, não estás? Como é que sabias, Melissa? Porque te conheço, Sara. Agora entra lá antes que o Daniel pense que lhe deste um bolo. Melissa, e se eu não conseguir fazer isto? E se eu entrar, ele me vir e perceber que cometeu um erro? Então ele é um idiota e tu sais de lá, respondeu Sara. Mas e se tu entrares e ele for tudo o que tu esperavas? E se for ele quem vai mudar tudo? Melissa respirou fundo, pegou na bolsa e forçou-se a sair do carro antes que mudasse de ideia. O restaurante era acolhedor e convidativo, cheio de pessoas a desfrutar do jantar de sexta-feira. Melissa aproximou-se da recepcionista, cujos lábios se moveram numa saudação que Melissa interpretou facilmente. Boa noite. Em que posso ajudar? Tenho um encontro. Reserva em nome de Daniel Matthews. A recepcionista verificou o seu tablet e sorriu, gesticulando para que Melissa a seguisse. Elas passaram por mesas cheias de casais e famílias. E Melissa podia sentir a sua ansiedade aumentar a cada passo. E se ele ficasse desapontado? E se ele olhasse para ela e decidisse que era uma perda de tempo? E se a recepcionista parasse em uma mesa perto do fundo, fazendo com que os pensamentos ansiosos de Melissa descarrilassem completamente? Daniel Matthews era bonito. Muito bonito. Na casa dos 40 anos, com olhos castanhos gentis e um sorriso caloroso que chegava aos olhos. Quando ela se aproximou, ele levantou-se e Melissa percebeu que ele era alto, talvez 1,80 m, com aquele tipo de constituição física sólida que vem de atividades regulares e não de obsessão por academia. Era fácil ler os seus lábios, pois ele olhava diretamente para ela, falando em um ritmo normal e claro. Sou o Daniel. Ele estendeu a mão que Melissa lá apertou, notando os calos que sugeriam que ele trabalhava com as mãos. Olá, prazer em conhecê-lo. Eles sentaram-se e Melissa preparou-se para o constrangimento habitual. Era geralmente aí que os encontros começavam a desmoronar, quando o seu par percebia que a comunicação exigiria esforço. Mas Daniel surpreendeu-a imediatamente. Ele posicionou-se de forma que ela pudesse ver o seu rosto claramente. Não gritou nem exagerou os movimentos da boca. Quando falava, certificava-se de ficar de frente para ela, dando-lhe o acesso visual de que precisava. A Sara disse-me que és professora, disse ele. Melissa conseguia ler cada palavra perfeitamente. Sim, educação especial. Ensino crianças surdas e com deficiência auditiva na Riverside Elementary. O rosto de Daniel iluminou-se. Deve ser um trabalho incrivelmente gratificante. É, disse Melissa, sentindo-se a relaxar apesar da ansiedade. As crianças são incríveis. Elas lembram-me todos os dias que a surdez não é uma deficiência. É apenas uma maneira diferente de experimentar o mundo. É uma maneira bonita de colocar as coisas. Os seus alunos têm sorte de ter uma professora que realmente compreende a experiência deles, disse Daniel. E lá estava, a abertura para a pergunta que todas as pessoas surdas acabam por fazer. Como é que ficou surda? Mas Daniel não perguntou. Em vez disso, falou-lhe sobre o seu próprio trabalho.
Sou intérprete de língua gestual, disse ele, certificando-se de que ela conseguia ver os seus lábios. Trabalho em tribunais, hospitais e escolas. Em qualquer lugar onde as pessoas precisem de acesso à comunicação. Melissa sentiu as sobrancelhas levantarem-se. Isso é incrível. Como é que entrou nessa área? A expressão de Daniel suavizou-se, um olhar agridoce cruzando suas feições. A minha esposa ensinou-me. Ela era surda. Nós conhecemos-nos na faculdade. Eu estava a fazer uma aula de ASL como disciplina eletiva e ela era a minha parceira de conversação. Apaixonei-me pela língua antes de perceber que estava a apaixonar-me por ela. Estava no tempo passado. Sinto muito, disse Melissa baixinho, pela sua perda. Obrigado, disse Daniel. Foi há 4 anos, câncer. Ela lutou muito, mas o câncer era agressivo. Ela me deixou 3 filhas incríveis, trigêmeas. Elas têm 8 anos agora. Melissa sentiu algo apertar no peito. Este homem amara uma mulher surda, aprendera a língua dela e criar as filhas para se comunicarem nessa língua. Agora ele estava ali, num encontro às cegas com outra mulher surda. Ela seria uma substituta? Seria uma forma de recuperar o que ele perdera? O pensamento lhe revirou o estômago. O garçom se aproximou e Melissa ficou tensa ao vê-lo falar rápido demais, juntando as palavras. Boa noite, pessoal. Posso começar com algo para beber esta noite? Temos uma promoção especial nos nossos vinhos da casa e a nossa seleção de cervejas artesanais é... Melissa perdeu o fio da meada a meio da frase. Era tudo muito rápido. Muitas palavras, muita informação visual para processar de uma só vez. Antes que ela pudesse pedir-lhe para repetir, Daniel falou. Pode falar mais devagar e olhar para mim quando falar? O seu tom era educado, mas firme. Ela é surda, disse ele, e depende da leitura labial. O empregado de mesa pareceu surpreendido, depois apologético. Virou-se diretamente para Melissa e falou mais devagar. Desculpe, gostariam de começar com bebidas? Vinho branco, por favor, disse Melissa. O que for especial da casa. Depois que o empregado de mesa saiu, Melissa olhou para Daniel com uma expressão que ela não sabia definir. Não precisavas fazer isso. Fazer o quê? Defender-me? Estou acostumada a descobrir as coisas sozinha. A expressão de Daniel ficou séria. Talvez não devesses precisar, disse ele. Algo no peito de Melissa se partiu com essas palavras. Quantas vezes ela tinha lutado sozinha? Quantas conversas, refeições e experiências ela tinha perdido porque ninguém se tinha dado ao trabalho de abrandar, encarar-lhe ou fazer as simples adaptações que a teriam incluído. É um pensamento simpático, disse ela, incapaz de esconder a irritação na voz. Mas, pela minha experiência, as pessoas cansam-se rapidamente de fazer adaptações. Nem todas, disse Daniel gentilmente. A maioria das pessoas, rebateu Melissa. Ela podia sentir velhas feridas a abrir e a defensividade a aumentar. Eu tive 12 encontros às cegas nos últimos 7 anos. Quer adivinhar quantos deles terminaram? Conte-me sobre eles, disse Daniel. Havia algo na sua expressão que parecia interesse genuíno, em vez de curiosidade educada. Melissa riu, mas era um som amargo. Por onde começo? No primeiro encontro, o meu par saiu antes de servirem as entradas porque ficou frustrado por eu não conseguir ouvir o empregado. No segundo encontro, ele passou a noite toda a falar muito alto e devagar, como se isso fosse magicamente consertar a minha audição. Ela estava em alta agora. Anos de mágoa vieram à tona. Os encontros 3 a 11 foram várias combinações de pena, desconforto e desaparecimento total. E o encontro 12? Ela fez uma pausa. A memória ainda estava viva. O encontro 12 parecia perfeito. Compreensivo e paciente, ele fez todas as perguntas certas. Saímos 3 vezes. Achei que talvez, finalmente, alguém tivesse entendido. O que aconteceu? Daniel perguntou baixinho. Atendi o telefone dele enquanto ele estava na casa de banho. Era um dos amigos dele a ligar. Obviamente, eu não conseguia ouvi-los, mas depois vi as mensagens recentes dele. Ele tinha dito aos amigos que eu era atraente, mas que toda a questão da morte era um fardo demasiado pesado. Ele disse que iria me dispensar gentilmente depois de mais um encontro. Melissa viu o rosto de Daniel escurecer de raiva. Isso é cruel, disse ele. É a realidade, disse Melissa secamente. As pessoas não querem complicações, querem facilidade, e eu não sou fácil. Não consigo ouvir o meu telefone a tocar. Não consigo ouvir música com você. Perco metade do que as pessoas dizem em salas cheias.
Preciso de legendas para filmes e programas de TV. Estou constantemente a pedir às pessoas para repetirem o que dizem. Sou exaustiva. Não és exaustiva, disse Daniel com firmeza. Não sabes disso, respondeu Melissa. Sabias que a tua mulher era surda desde o início. Escolheste isso. Construíste toda a tua vida em torno disso. Isso é lindo. Isso é amor. Mas eu não sou assim. Não sou alguém que alguém escolheria desde o início. Ela estava a respirar com mais dificuldade agora. Velhas feridas estão a sangrar novamente. Eu sou a complicação que aparece no meio do caminho. Eu sou a bagagem extra que se torna demais. Eu sou a mulher com quem os homens namoram até perceberem o que realmente significa acomodar alguém como eu. E então eles vão embora. O garçom voltou com as bebidas, e Melissa tomou um longo gole de vinho, tentando acalmar a tempestade que se formava em seu peito. Daniel esperou até que o empregado se afastasse antes de responder. Posso contar-te sobre a Sophie? Perguntou ele. Melissa acenou com a cabeça, incapaz de falar. Sophie Chen nasceu profundamente surda. Os seus pais imigraram da China quando ela tinha 3 anos e tinham 3 empregos entre os dois para a mandar para uma escola para surdos. Ela cresceu convencida de que teria de escolher entre a sua identidade surda e alcançar o sucesso no mundo dos ouvintes. As mãos de Daniel moveram-se ligeiramente enquanto ele falava. Melissa reconheceu esses gestos inconscientes da linguagem de sinais como típicos de alguém que pensava em 2 línguas. Quando a conheci na universidade, ela tinha construído muros tão altos que achei que nunca seria capaz de atravessá-los. Ela estava convencida de que nenhuma pessoa ouvinte poderia realmente entender o seu mundo e que qualquer relacionamento com uma pessoa ouvinte sempre envolveria ela se adaptar a ela. Melissa sentiu lágrimas se acumulando nos seus olhos. Ela conhecia essa sensação. Meu Deus, ela sabia disso. O que mudou? Ela perguntou. Aprendi a língua dela, disse Daniel simplesmente. Não apenas a ESL, mas a língua dela, as experiências dela, as frustrações dela, os sonhos dela. Amar alguém não é encontrar alguém fácil. É encontrar alguém que vale o esforço. E ela valia. Vale o esforço? Perguntou Melissa. O rosto de Daniel suavizou-se completamente. Todos os dias, mesmo quando ela estava doente, mesmo quando estava zangada comigo por tentar protegê-la, mesmo quando atender às necessidades dela significava que eu tinha de mudar toda a minha vida. Ela valia cada ajuste, cada momento de aprendizagem, cada vez que eu tinha de ensinar outra pessoa a comunicar com ela. Ele inclinou-se para a frente e Melissa viu-se incapaz de desviar o olhar da sua expressão sincera. Melissa, tu não estás quebrada, não és um fardo, não és demais. És alguém que navega pelo mundo de forma diferente e isso requer uma força incrível. Quem não consegue ver isso não merece o teu tempo. Melissa sentiu algo dentro dela começar a desmoronar-se. Todas as defesas que ela construíra ao longo de 7 anos estavam a começar a rachar. Quero acreditar nisso, disse ela, com a voz pouco acima de um sussurro. Quero acreditar que alguém pode querer-me e acomodar-me sem ressentimento, mas toda a minha experiência diz o contrário. Então, deixa-me ser uma experiência diferente, disse Daniel. A conversa mudou quando a comida chegou, mas algo tinha mudado. Melissa deu por si a falar mais livremente e a partilhar histórias sobre os seus alunos e o acidente que lhe roubou a audição há 7 anos. Eu estava a conduzir para casa depois do meu trabalho como professora, disse ela, olhando para o prato. Alguém passou um semáforo vermelho e me bateu de lado a 65 km. Acordei no hospital 3 dias depois em completo silêncio. Deve ter sido aterrorizante, disse eu. Daniel disse que sim. Continuei a tentar falar com os médicos e os meus pais, mas não conseguia entender por que eles pareciam tão tristes ou por que continuavam a escrever coisas em vez de simplesmente me contar. Levou horas até que alguém finalmente escrevesse algo. Você perdeu a audição. O dano é permanente. Melissa ainda se lembrava daquele momento com clareza cristalina. A maneira como o mundo tinha mudado. A forma como a mãe começou a chorar. A forma como o pai parecia ter levado um soco. Os primeiros 2 anos foram um inferno. Aprender a ler lábios, aprender a SL, aprender a navegar num mundo que de repente não fazia mais sentido, continuou ela. Perdi o meu emprego porque disseram que eu não conseguia comunicar eficazmente com os alunos ouvintes.
Perdi a maioria dos meus amigos porque eles não queriam aprender a acomodar-me. Perdi o meu namorado porque ele disse que namorar comigo era muito complicado. Sinto muito, disse Daniel. Havia uma compaixão tão genuína nos seus olhos que Melissa quase começou a chorar ali mesmo. Tudo bem, isso me ensinou quem realmente importava. A minha família ficou ao meu lado. Sarah, a minha melhor amiga, aprendeu linguagem de sinais, e eu encontrei o meu caminho para a Riverside School, onde a surdez não é vista como um problema. É um trunfo. Eles conversaram por mais de uma hora. Daniel contou-lhe sobre criar trigêmeos sozinho, sobre o caos de 3 crianças de 8 anos que podiam discutir em 2 idiomas simultaneamente, sobre a culpa que carregava por não ter conseguido salvar Sophie, e sobre aprender a ser mãe e pai de 3 meninas enlutadas que mal se lembravam da mãe. Elas tinham apenas 4 anos quando ela morreu. Daniel disse, elas têm memórias vagas, mais como impressões do que lembranças concretas. Então conto-lhes histórias, mostro-lhes vídeos, mantenho a Sophie viva para elas da única maneira que posso. Isso é lindo, disse Melissa. É difícil, corrigiu Daniel. Há dias em que não quero falar sobre ela. Há dias em que a dor é tão recente que parece que ela morreu ontem, em vez de há 4 anos. Mas as meninas precisam de conhecer a mãe, precisam de entender de onde vem. Melissa compreendeu isso de uma forma que não conseguia expressar totalmente. Sabia da importância de se agarrar ao que se perdeu, mesmo quando dói. Mas algo a incomodava. Tinha vindo a crescer ao longo de toda a conversa. Daniel era maravilhoso, compreensivo, paciente. Tudo o que ela pensava que queria. Mas ele já tinha amado uma mulher surda, aprendido a língua e construído a sua vida em torno da surdez. Ela era apenas conveniente? Era uma forma de recuperar o que ele tinha perdido. Uma substituta pronta para Sophie, que não exigiria que ele mudasse nada na sua vida? O pensamento deixou-a enjoada. Posso perguntar uma coisa? Perguntou Melissa, e Daniel acenou com a cabeça. Por que concordaste com este encontro às cegas? Daniel pareceu surpreendido com a pergunta. Porque a Sarah disse que eras incrível. Ela achou que nos daríamos bem. Porque sou surdo, disse ele. Melissa insistiu. Seria fácil para ti, já que conheces a linguagem de sinais. A expressão de Daniel mudou. Ele compreendeu. Melissa não, disse ele. Sinto que talvez eu apenas esteja familiarizada com isso. Melissa continuou, as palavras saindo agora. Talvez namorar comigo seja mais fácil do que namorar com uma mulher que ouve. Não precisas de aprender nada novo. Não precisas de mudar nada na tua vida. Eu apenas encaixo-me no espaço que a Sophie deixou. Mas Melissa estava de pé agora, pegando a bolsa com as mãos trêmulas. Todos os seus antigos medos e feridas gritavam para que ela fugisse antes de se machucar novamente. Desculpe, disse ela ouvindo a voz falhar. Isso foi um erro. Você é maravilhoso e suas filhas têm sorte de ter você. Mas não posso ser uma substituta para sua esposa. Não posso ser a escolha conveniente só porque falo a língua que você já conhece. Melissa, por favor, não é isso. Ninguém quer namorar alguém como eu. Melissa disse com lágrimas começando a cair. Eles querem o que eu represento. Familiaridade, um projeto para consertar ou uma maneira de se sentirem bem consigo mesmos. Mas ninguém realmente me quer. A realidade complicada, confusa e difícil de quem eu sou. Ela se virou para a porta, sua visão embaçada pelas lágrimas. Poupa-te ao trabalho, conseguiu ela dizer, antes que ambos nos magoemos. E então ela afastou-se novamente, tal como tinha feito em 12 outros encontros que terminaram mal. Daniel ficou paralisado por meio segundo, vendo a mulher com quem tinha realmente gostado de passar tempo desaparecer em direção à saída. A sua mente estava a mil. Ela pensava que ele a via como uma substituta, uma escolha conveniente. Nada poderia estar mais longe da verdade. Ele concordara com este encontro porque Sarah descrevera Melissa como brilhante, divertida e apaixonada pelo seu trabalho. Ela dissera que Melissa merecia alguém que a visse pelo que ela era, não pelo que ela não podia fazer. O facto de Melissa ser surda não tinha sido a atração. Era apenas um facto, como a cor do seu cabelo ou a sua carreira de professora. Mas ela fugira antes que ele pudesse explicar qualquer uma dessas coisas. Daniel estava prestes a segui-la quando sentiu uma vibração distinta no chão. Pequenos pés a correr rapidamente. Oh, não! Ele virou-se a tempo de ver Ruby, Grace e Hope a abandonarem a sua mesa do outro lado do restaurante.
As suas mãos já estavam a formar sinais enquanto corriam. Meninas, esperem, ele começou, mas elas já tinham passado por ele. 3 tornados loiros com vestidos azuis iguais dirigiam-se diretamente para a saída. A senhora Patterson, que as observava, fez um sinal de desculpas do outro lado do restaurante. Tentei impedi-las. Daniel levantou-se imediatamente, mas as trigêmeas foram mais rápidas. Melissa estava quase na porta, com a mão já ao alcançar a maçaneta, quando sentiu a vibração no chão. Não eram apenas passos, era o ritmo específico de crianças a correr. Ela virou-se mais por instinto do que qualquer outra coisa e deu por si cara a cara com 3 meninas idênticas que tinham parado bruscamente à sua frente. Elas eram lindas, cabelos loiros encaracolados, olhos brilhantes e um olhar intenso que deixou Melissa sem fôlego. A mais alta, talvez por 1 centímetro, levantou as mãos pequenas e começou a fazer sinais. Senhora, espere! Por favor, não vá. Melissa sentiu o mundo inclinar-se. Crianças a fazer sinais para crianças. Crianças fluentes em sinais. O nosso pai não sentia pena de si. A segunda menina fez sinais, as mãos movendo-se com precisão treinada. Ele era muito feliz, acrescentou a terceira menina. Nós o vimos sorrir. Melissa olhou para além das meninas, para onde Daniel se aproximava. O rosto dele era uma mistura de constrangimento e algo mais que ela não conseguia identificar. Vocês são as filhas dele? Melissa sinalizou, com as mãos se movendo automaticamente. Todas as 3 acenaram vigorosamente com a cabeça. Você não pode ir embora, sinalizou a primeira menina. O nosso pai nunca mais sorria assim. Não desde que a mamãe morreu, acrescentou a segunda menina. A terceira aproximou-se, o seu pequeno rosto subitamente parecendo triste enquanto gesticulava. A nossa mãe era surda, tal como você. Melissa sentiu como se alguém lhe tivesse roubado todo o ar dos pulmões. O quê? A mãe não conseguia ouvir nada. A primeira menina gesticulou. Ela nasceu surda. O pai aprendeu linguagem gestual por causa dela. A segunda menina gesticulou e depois ensinou-nos. A terceira menina fez sinais para que pudéssemos falar com a mamã antes de ela adoecer. As mãos de Melissa tremiam enquanto ela respondia aos sinais. A vossa mamã deve ter sido muito especial. Ela fez os 3 sinais em perfeita sincronia, o que deveria ser impossível, mas de alguma forma não era com trigêmeas. Mas ela morreu. A primeira menina fez sinais, com uma expressão cada vez mais séria. Tínhamos apenas 4 anos quando ela morreu de cancro, acrescentou a segunda menina. Não nos lembramos muito dela. A terceira menina fez sinais. Mas o papá conta-nos histórias, por isso é como se a conhecêssemos. Melissa sentiu lágrimas a escorrerem pelo rosto e não se preocupou em enxugá-las. Daniel tinha agora chegado até elas, um pouco ofegante e com um ar de desculpa. Meninas, ele sinalizou e falou simultaneamente, certificando-se de que Melissa pudesse ver ambos. Vocês não podem simplesmente perseguir as pessoas assim. Vocês assustaram a senhora Patterson de morte. Mas papai, a primeira menina sinalizou indignada. Você ficou triste quando ela partiu. Nós vimos. Não gostamos quando você fica triste, a segunda menina sinalizou. A mamãe gostaria que você fosse feliz. A terceira menina fez sinais. A compostura de Daniel vacilou ligeiramente e os seus olhos ficaram molhados. Ele ajoelhou-se ao nível delas, fazendo sinais enquanto falava. Eu sei, querida. Eu sei que a mamãe gostaria que eu fosse feliz, mas a senhorita Melissa não precisa ficar se não quiser. Mas ela quer ficar. A primeira menina fez sinais enfaticamente. Podemos ver que ela está apenas assustada, continuou ela, da boca das crianças. Melissa acenou com a cabeça, colocando-se ao nível destas 3 crianças incríveis, que tinham acabado de abandonar o jantar para impedir que o pai ficasse triste. Como se chamam? Ela fez sinais. Sou a Ruby. A mais alta fez sinais. Sou a Grace. A do meio fez sinais. Sou a Hope. Sou a mais baixa. Então, com a honestidade brutal das crianças, Hope fez sinais. Por que é que tem medo? Como explicar 7 anos de dor a uma criança de 8 anos? Como dizer a 3 crianças que o mundo lhe ensinou que você não é suficiente? Porque Melissa sinalizou cuidadosamente. Já fui magoada por pessoas que diziam que se importavam, mas depois decidiram que eu era muito difícil. Isso é uma tolice. A Grace assinou com naturalidade. Apesar de tudo, a Melissa riu.
A nossa mãe costumava dizer, assinou a Hope, com as suas pequenas mãos a moverem-se com cuidado deliberado, que as pessoas que importam não se importam, e as pessoas que se importam não importam. Que as pessoas que importam não se importam, e as pessoas que se importam não importam. A garganta da Melissa apertou-se. A tua mãe era muito sábia. Ela era, sinalizou Ruby. Ela também teria gostado de ti. Como sabes, sinalizou Melissa. Porque és gentil, sinalizou Grace. Nós percebemos. E fazes o papá sorrir, sinalizou Hope. Ele já não sorria assim com tanta frequência. Melissa olhou para Daniel, que observava toda a conversa com uma expressão que lhe causava dor no peito. Desculpa, ela sinalizou para ele. Eu não deveria ter fugido. É que eu já fui magoada tantas vezes. Eu entendo, Daniel sinalizou, interrompendo-a gentilmente. Tu estiveste a proteger-te. Eu entendo isso melhor do que você imagina. Eu achava que era apenas conveniente, admitiu Melissa. Porque você já sabe linguagem de sinais. Acomodar-me não exigiria que você mudasse a sua vida. Daniel balançou a cabeça lentamente. Melissa, você não é conveniente. Você é assustadora. Melissa piscou surpresa. Você é assustadora, repetiu Daniel. Porque você é a primeira mulher pela qual me interessei genuinamente desde que Sophie morreu. Eu vi-te esta noite e achei-te linda, inteligente e apaixonada. E o fato de seres surda não foi a razão pela qual eu quis conhecer-te melhor. Era apenas um facto, como o teu cabelo loiro ou a tua carreira de professora. Ele gesticulava enquanto falava, certificando-se de que ela pudesse ver cada palavra. A Sarah não me disse que eras surda até depois de eu ter concordado com o encontro. Ela disse que eras brilhante, gentil e que merecias alguém que te visse como realmente és. Ela mencionou a parte da surdez quase como uma reflexão tardia. Honestamente, isso me deixou mais interessado. Não porque era familiar, mas porque achei que poderias entender partes da minha vida que a maioria das pessoas não consegue. Melissa sentiu algo se quebrar dentro do seu peito, anos de barreiras defensivas começando a desmoronar. As meninas e eu vivemos em dois mundos, continuou Daniel. O mundo dos ouvintes e o mundo dos surdos. Alternamos entre eles constantemente. A maioria das pessoas ouvintes não entende isso. A maioria das pessoas surdas acha que não fazemos realmente parte da comunidade delas porque podemos ouvir. Mas tu também vives nos dois mundos. Achei que talvez entendesses como é isso. Ruby puxou a manga de Melissa e quando ela olhou para ela, a menina fez um sinal. Podes voltar e sentar-te, por favor? Prometemos que não vamos mais interromper. Só queríamos ajudar, fez sinais Grace. Porque o papapá precisa de amigos adultos, fez sinais Hope. E você parece ser muito simpática. Melissa olhou para as três. Estas crianças incríveis tinham sido criadas para ver a surdez não como uma deficiência, mas como uma capacidade diferente. Tinham-na seguido não por pena, mas por preocupação genuína com a felicidade do pai. Ela olhou para Daniel, um homem que amava uma mulher surda tão completamente que aprendeu a sua língua, criou as filhas para serem fluentes nela e construiu a sua carreira em torno dela. Mas ele estava a olhar para Melissa agora, não como uma substituta, mas como ela mesma. Tive 12 encontros às cegas em 7 anos. Ela sinalizou lentamente. Todos terminaram mal. Eu tinha tanta certeza de que este seria o 13º. Um número azarado. Daniel sinalizou com um pequeno sorriso. Mas talvez, sinalizou Melissa. 3 meninas acabaram de mudar isso. As trigêmeas comemoraram, levantando as mãos em sinais exuberantes de vitória. Vais voltar? Sinalizou Ruby. Termina o jantar conosco. Melissa olhou para Daniel, que sinalizou. Por favor, com esperança. Está bem, sinalizou ela. Melissa sinalizou. Vamos terminar o jantar. Eles reorganizaram as cadeiras para que as meninas pudessem se juntar a eles. Do outro lado do restaurante, a Sra. Patterson fez sinais para dizer que ficaria de olho na mesa deles. Mas claramente as trigêmeas estavam onde queriam estar. O que se seguiu foi diferente de tudo que Melissa já havia experimentado. As trigêmeas eram um turbilhão de energia e entusiasmo. Elas terminavam as frases umas das outras, contavam histórias elaboradas que podiam ou não ser verdadeiras, e fizeram a Melissa aproximadamente 700 perguntas sobre tudo, desde a sua cor favorita até se ela já havia conhecido uma pessoa famosa. Tem um gato? Perguntou Ruby por sinais. Não, mas tenho peixes, respondeu Melissa por sinais.
Que chato, disseram as três meninas ao mesmo tempo por sinais. Ei, disse Melissa por sinais, rindo. Os peixes não são chatos, eles não fazem nada, disse Grace por sinais. Eles nadam, defendeu Melissa. É isso mesmo, disse Hope por sinais, sem parecer impressionada. Danielle riu por sinais. Meninas, sejam legais. Algumas pessoas gostam de peixes. Temos uma gata chamada Whiskers, Ruby sinalizou orgulhosamente. Só que ela não tem mais bigodes, Grace acrescentou. Porque Ruby os cortou com uma tesoura. Hope concluiu. O rosto de Ruby ficou vermelho enquanto ela sinalizava enfaticamente. Foi um acidente. Você disse que queria cortar o cabelo dela. Grace sinalizou. Grace assinou. Eu não sabia que bigodes não voltam a crescer. Ruby assinou defensivamente. Melissa estava a rir tanto que lágrimas escorriam pelo seu rosto. Era assim que uma família se parecia. Caos, amor e histórias ridículas sobre gatos sem bigodes. As meninas mostraram-lhe fotos da mãe no telemóvel de Danielle. Sophie era linda, com olhos gentis e um sorriso que irradiava calor, mesmo numa fotografia. Esta é a mamã a fazer sinais de amo-te, disse Ruby, apontando para uma foto em que as mãos de Sophie estavam congeladas no meio do sinal. Esta é ela na nossa festa de 4º aniversário, disse Grace, mostrando a Melissa outra foto tirada 2 semanas antes de Sophie adoecer. Esta é a nossa última foto juntas, disse Hope baixinho, mostrando a Melissa uma imagem que lhe causou dor no peito. Sophie numa cama de hospital, magra e cansada, com as 3 meninas amontoadas à sua volta. Era Sophie numa cama de hospital, parecendo magra e cansada, com as 3 meninas amontoadas ao seu redor. Todas elas estavam a fazer o sinal de "Eu amo-te" para a câmara, com os rostos mostrando uma mistura de tristeza e determinação para permanecerem fortes. Obrigada por partilharem isso comigo. Melissa fez o sinal, com a mão a tremer ligeiramente. Você deve saber sobre a mamã. Ruby fez o sinal. Sério. Porque ela é a razão de sermos como somos. É por causa dela que o papá sabe linguagem de sinais. Grace sinalizou. E é por causa dela que achamos que ser surdo é apenas diferente, não ruim. Hope sinalizou. A noite se prolongou. As meninas contaram a Melissa sobre a escola, a professora que estava a aprender linguagem de sinais e o projeto de ciências em que estavam a trabalhar sobre a metamorfose das borboletas. Temos 37 girinos, Ruby sinalizou. Ruby tinha dado nome a todos eles. Grace fez uma planilha. Hope acrescentou. Claro que sim. Danielle fez sinais com carinho. Melissa descobriu que Ruby era a organizadora, Grace era a pacificadora e Hope era a ensonhadora. Todas elas adoravam ler e brigavam para ver quem ia alimentar o gato. Tinham uma linguagem secreta que combinava a linguagem de sinais com sinais inventados por elas mesmas, que nem mesmo Danielle conseguia entender sempre. Quando a conta finalmente chegou, Ruby fez um sinal para Melissa. Podemos vê-la novamente depois desta noite? Gostamos muito de você. Fez sinal Grace. Faz o papá sorrir, sinalizou Hope. E isso é muito importante. Melissa olhou para Danielle, que sinalizou com uma expressão esperançosa. Sem pressão, mas eu realmente gostaria de te ver novamente, se estiveres disposta, é claro. Estou apavorada, sinalizou Melissa honestamente. Eu também, sinalizou Danielle de volta. Mas acho, continuou Melissa, sentindo algo como esperança a florescer no seu peito, que gostaria de tentar mesmo assim. Eu ainda gostaria de tentar. O rosto de Danielle iluminou-se. Há um evento da comunidade surda no próximo sábado no Riverside Park. Haverá música que você poderá sentir através das vibrações. Haverá apresentações de poesia em Assel. Food trucks. As meninas e eu vamos todos os anos. Gostaria de se juntar a nós? Adoraria, Melissa respondeu em linguagem gestual. Estávamos a sair do restaurante. As trigêmeas insistiram em segurar as mãos dela. Elas se revezaram enquanto atravessavam o estacionamento. No carro de Melissa, Danielle deu os últimos passos. Obrigado, ele respondeu em linguagem gestual. Ele respondeu, obrigado por nos dar outra oportunidade. Obrigada, Melissa respondeu em linguagem gestual, por me fazer acreditar que mereço uma. O beijo foi gentil, hesitante e absolutamente perfeito. Quando se separaram, viram 3 rostinhos pressionados contra a janela do carro da Sr. Patterson.
aplaudindo e fazendo sinais de comemoração. As suas filhas estão a observar, Melissa fez o sinal rindo. Elas estão a incentivar, Daniel fez o sinal. Peço desculpa antecipadamente por tudo o que elas vão fazer. Estou ansiosa por isso. Melissa fez o sinal. E pela primeira vez em 7 anos ela estava a falar a sério. As semanas seguintes foram uma revelação. Melissa descobriu o que significava ser verdadeiramente vista, não apesar da sua surdez. Era parte de quem ela era. Daniel sempre se virava para ela quando falava. Ele nunca ficava frustrado quando tinha que se repetir. Ele nunca a fazia sentir que as suas necessidades eram um fardo. As trigêmeas tornaram-se as suas sombras, ensinando-lhe novos sinais e corrigindo a sua gramática ASL com a honestidade brutal típica de crianças de 8 anos, ao mesmo tempo que a arrastavam para os seus jogos elaborados. Num domingo, Melissa conheceu os pais de Daniel, Edward e Patricia Matthews, que estavam a aprender linguagem de sinais desde que os trigêmeos nasceram. As nossas netas precisam de ser fluentes em 2 línguas, disseram eles. Patrícia fazia sinais cuidadosamente, seus movimentos ainda um pouco rígidos por causa da falta de familiaridade. Queremos ser capazes de nos comunicar com elas, acrescentou. Além disso, acrescentou Edward com um sorriso, sinalizando e falando simultaneamente. Eles ficam loucos quando sinalizamos sobre eles durante o jantar. Melissa riu, sentindo-se acolhida de uma forma que não experimentava há anos. No que teria sido o 40º aniversário de Sophie, ela visitou o seu túmulo, levando flores. Ficou ali parada por um longo momento antes de sinalizar uma mensagem para uma mulher que nunca conhecera. Obrigada por lhe ensinar a amar. Prometi cuidar deles. Ela sentiu uma mão gentil em seu ombro e se virou para encontrar Daniel ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela teria adorado você, ele sinalizou. Gostaria de ter podido conhecê-la, Melissa sinalizou de volta. Tu conheces-a, Daniel assinou, apontando para o túmulo. Tu a vês todos os dias nas nossas filhas, na maneira como elas se movem pelo mundo, na língua que falamos. A Sophie não se foi. Ela está entrelaçada em tudo o que somos. Melissa apresentou Daniel e as meninas à sua turma, e foi uma alegria pura ver os seus alunos da 3ª série interagirem com as trigêmeas. Eles assinavam melhor do que a senhorita Hartford. Tyler gesticulava com alegre honestidade. Eles tinham mais prática. Melissa respondeu, sem qualquer constrangimento. Mas nem tudo foi fácil. Houve momentos difíceis. 3 meses depois, Melissa teve um ataque de pânico numa festa organizada pela empresa de Daniel. Havia demasiadas pessoas a falar demasiado depressa. Demasiadas conversas a decorrer simultaneamente. Havia demasiada dependência da leitura labial sob luz fraca. Ela trancou-se na casa de banho, onde tremia e chorava. Daniel encontrou-a 20 minutos depois. Ele não tentou consertar as coisas, não ofereceu clichês. Apenas sentou-se no chão do banheiro ao lado dela, até que ela conseguisse respirar novamente. Não consigo fazer isto, disse ela. Ela assinou quando a sua mão parou de tremer. Todas essas pessoas a esperar que eu acompanhe o ritmo. Eu não sou a Sophie. Ela sabia como navegar neste mundo. Eu ainda estou a aprender. Sophie também tinha ataques de pânico em festas. Daniel sinalizou gentilmente. É por isso que geralmente saímos mais cedo. Não estás a falhar, Melissa. És humana. E se eu nunca for boa o suficiente, sinalizou Melissa. Medos antigos ressurgindo. Boa o suficiente para quê? Daniel sinalizou. Para ti, para as meninas, para esta vida que construíste. Ele segurou o rosto dela com as mãos para garantir que ela pudesse vê-lo claramente sob a luz forte do banheiro. Tu já és exatamente o suficiente. Não precisas de ser a Sophie. Não precisas de ser perfeita. Só precisas de ser tu. E Melissa Hartford. És mais do que eu poderia esperar encontrar novamente. Saíram da festa mais cedo. No caminho para casa, com as trigêmeas a dormir no banco de trás, Ruby mexeu-se e fez sinais sonolenta. A menina Melissa está bem? Ela está bem agora. Daniel respondeu com sinais. O papá também tem ataques de pânico às vezes, sinalizou Ruby, falando com a sua habitual franqueza. Normalmente quando ele está muito cansado, acrescentou Grace. Ou quando sente saudades da mamã, sinalizou Hope. Daniel olhou para Melissa, que estava a chorar novamente. Mas desta vez era de gratidão avassaladora. Todos ficamos tristes às vezes, sinalizou Ruby. Até nós, mas ajudamo-nos uns aos outros, sinalizou Grace.
É isso que as famílias fazem, concluiu Hope. 6 meses depois daquele primeiro jantar caótico no Copper Kettle, Daniel levou Melissa de volta ao mesmo restaurante. As meninas estavam vibrando de emoção, mal conseguindo se conter. Por que estamos aqui? Melissa sinalizou, embora tivesse suas suspeitas. Foi aqui que tudo começou, Daniel sinalizou. Onde quase te perdi antes mesmo de te ter. Onde te salvamos? Ruby sinalizou com orgulho. Vocês dois. Vocês os dois, corrigiu Grace. Somos muito bons a salvar, acrescentou Hope com seriedade. Tinham se sentado à mesma mesa, a pedido. A meio do jantar, Daniel levantou-se e ajoelhou-se ao lado da cadeira de Melissa. As trigêmeas começaram a rir e a fazer sinais animadamente. O coração de Melissa acelerou quando Daniel tirou uma pequena caixa de veludo. Melissa Hartford, ele sinalizou, falando as palavras para os outros comensais que começaram a observar. Você entrou na minha vida quando eu pensava que minha vida tinha acabado. Você mostrou às minhas filhas que ser diferente não significa ser inferior. Você me lembrou que o coração tem capacidade infinita para amar. Ele abriu a caixa para revelar um lindo anel. Aprendi linguagem de sinais para a Sophie. Eu já sabia por causa dela, mas queria usá-la para fazer a pergunta mais importante da minha vida. Lágrimas escorriam pelos rostos deles. Queres casar comigo? Deixa as 3 meninas curiosas e um homem agradecido a Marte pelo resto das nossas vidas. Melissa soluçava e suas mãos tremiam, enquanto ela respondia em linguagem de sinais. Sim, sim, 1000 vezes sim, sim. O restaurante explodiu em aplausos. As trigêmeas lançaram-se sobre os dois num abraço coletivo que quase os derrubou. Naquele momento, Melissa percebeu que 7 anos antes, quando o acidente de carro lhe roubou a audição, ela pensou que ele tinha roubado tudo, o seu futuro, a sua chance de amar, a sua capacidade de ser amada. Ela estava tão enganada. Às vezes, as coisas que perdemos levam-nos exatamente para onde precisamos de estar. Às vezes, as pessoas que nos salvam são 3 meninas de 8 anos que não deixam a senhora triste afastar-se do pai delas. Às vezes, o amor não é encontrar alguém perfeito. É encontrar alguém corajoso o suficiente para ver tudo em ti e escolher-te mesmo assim. 2 anos depois, no casamento deles, Melissa assinou os votos enquanto os lia em voz alta para os convidados ouvintes. Ruby, Grace e Hope estavam ao lado dela como damas de honra juniores, com as mãos fazendo sinais de alegria. Quando o celebrante os declarou casados, toda a multidão se levantou e aplaudiu em linguagem de sinais, com as mãos acenando no ar, criando um trovão silencioso para celebrar a alegria da comunidade surda. Melissa beijou o marido, abraçou as filhas e refletiu sobre a noite no Copper Kettle, quando quase fugiu da melhor coisa que já lhe aconteceu. Às vezes, vale a pena lutar pela esperança. Às vezes, a família encontra-nos quando menos esperamos, e às vezes, são 3 meninas com vestidos iguais que salvam a todos. Se esta história tocou o seu coração tanto quanto tocou o meu, por favor, não deixe que ela termine aqui. Deixe que ela lhe lembre que a bondade ainda importa. A compaixão pode mudar vidas, e a esperança nunca é desperdiçada. Inscreva-se para fazer parte da família Heart Echo Stories, onde todas as vozes são refletidas e todas as histórias nos lembram que a luz sempre encontra o seu caminho de volta. Se esta história o emocionou, por favor, partilhe-a. Porque partilhar esperança às vezes é a coisa mais gentil que podemos fazer.